Quem deu glória não vai poder ir embora. Isso. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Quero ler com vocês a partir do verso de número 11. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11. Eu leio, vocês por favor acompanhem. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, voltou glorificando a Deus e caiu-lhe aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este homem era samaritano. Respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Obrigado pela sua atenção. Você está perto de alguém cheio do Espírito Santo? Coisa tristíssima é você estar perto de alguém frio. O culto parece que não acaba nunca, é uma demora danada. Tomara Deus que do teu lado esteja alguém cheio do Espírito Santo. Queria que você perguntasse para ele com muita ênfase, dizendo: aonde estão os 9? Não, vamos de novo. 1, 2, 3. Fazer a terceira e última vez. 1, 2, 3. Cadê esses caras? Onde eles foram parar? Qual é o desfecho da história deles? Muito provável que, se você procurasse em algumas marcações da Bíblia, você não encontraria. Obrigado. O desfecho desses homens. Geralmente pessoas ingratas tendem a sumir, desaparecer, tendem a acabar uma história sem desfecho, podendo viver coisas grandiosas, contentam-se com uma realidade, podendo ter outros testemunhos, contentam-se com verdades que os fazem sumir. Sempre que lermos a proposta do capítulo de número 17 do Evangelho de Lucas, precisamos entender que o que mais ressalta a nossa mente nesse texto é a gratidão nele inserido. Acredito que a maioria dos que aqui estão, se não todos, ao ler esse texto, sempre se deparará com a proposta da gratidão. Sempre vai entender que o que está acontecendo aqui é que alguém compreendeu sua realidade. Entendendo sua realidade, compreende a grandiosidade do que recebe. Compreendendo a grandiosidade do que recebe, sabendo que não poderia produzir por si mesmo, ele volta para agradecer. Quando você tem o cuidado de ler Lucas capítulo de número 17, descobre que esse texto tem um desfecho pré-determinado. O desfecho pré-determinado nesse texto está na ordem de Jesus, quando ele diz: Ide, mostrai-vos ao sacerdote, e a Bíblia diz que indo eles ficaram limpos. Por que esse texto termina aí? Primeiro, porque não há uma ordem de Jesus dizendo: vão, recebam o seu milagre, e quando vocês receberem, retornem para agradecer. Vão, recebam a cura, e quando vocês forem curados, voltem para oferecer um culto de ação de graça. Recebam a cura, e quando a cura for uma realidade, vocês tragam uma oferta ao altar. Não, esse texto termina exatamente na ordem de Jesus. O que amplia a proposta desse texto é que alguém entendeu o que recebeu, percebeu a sua realidade, entendeu a condenação sobre a qual ele estava inserido e o desfecho da sua história. E ao perceber esse desfecho, você vai entender, ao ler o texto, que ele decide voltar para agradecer, porque a gratidão amplia aquilo que
estamos vivendo em Deus. Sempre que você for grato, você gera a oportunidade de ampliar aquilo que você está recebendo, e é isso que esse texto permite. Ele nos permite viver uma outra realidade. Nós fugimos da realidade a qual estávamos submetidos, não encerramos a proposta, porque a gratidão amplia aquilo que nós estamos vivendo. Mas ao ler Lucas capítulo de número 17, precisamos entender algumas verdades sobre esse texto. A primeira delas é que este é um dos grandes momentos do ministério de Jesus. O Jesus do capítulo de número 17 do Evangelho de Lucas não é mais o anônimo de Nazaré, que ninguém conhecia nem sabia a realidade do seu ministério, muito pelo contrário. O Jesus do capítulo de número 17 está vivendo uma grande realidade. A Bíblia diz que ele está em Jerusalém, palco dos seus grandes milagres, e ele decide partir para Samaria. Vale tornar claro isso e perceber que Jesus decide partir para Samaria, e mais do que entrar em Samaria, ele também decide descer a uma pequena aldeia. Vale salientar que não há no coração de Jesus nenhuma intenção de operar nenhum tipo de milagre. Vale dizer que ele não manifesta nenhuma intenção de realizar nada. Jesus decide descer para Jerusalém e para Samaria, e a Bíblia diz que na região que ele desce existe um leprosário. E embora ao ler o texto nos identificamos com 10 homens leprosos, precisamos entender que nessa pequena aldeia era portadora de um leprosário. E quando você pensa sobre a proposta de um leprosário, precisa entender que 10 homens foram curados, mas outros homens rediziam ali. E aí o que me faz pensar que homens que estão na mesma circunstância, vivendo a mesma realidade, passando pelos mesmos dilemas, têm destinos tão distantes. Eu sempre fico pensando como que pessoas que vivem a mesma realidade, estão sobre o mesmo jugo, passando pelas mesmas lutas, têm as mesmas complexidades, vivem destinos tão distantes. Porque algumas pessoas recebem cura, outros simplesmente frequentam ambientes. Isso me faz pensar sobre igreja. Como é que pessoas que congregam no mesmo lugar, têm o mesmo pastor, ouvem o mesmo louvor, recebem a mesma oração, participam da mesma palavra, têm destinos tão distantes? Porque algumas pessoas simplesmente frequentam ambientes, enquanto outras extraem o que o ambiente produz. O texto me dá uma aula, porque ao perceber que Jesus está passando, 10 homens têm um posicionamento. Ao perceber que Jesus está passando, 10 homens têm um posicionamento. E aí eu começo a ler o texto e descobrir algumas verdades sobre ele. Primeiro, que Jesus está simplesmente passando, e ele não esboça nenhuma intenção, ele não tem nenhuma vontade, ele não foi ali curar ninguém. Mas 10 homens estão tão sintonizados ao que está acontecendo, que nasce no coração deles uma intenção: se ele passar por aqui, não passará por mim ileso. E o que você precisa ter em mente é que o fato de Jesus passar garante oportunidade de mudança. Quem sabe na noite desse dia ele marcou conosco um encontro, e o fato dele passar vai produzir aquilo que vamos buscar. A realidade precisa tornar clara, porque nós temos algumas pessoas aqui, pelo menos 10 vão extrair daqui alguma coisa que marcará a sua história. 10 leprosos estão. Jesus passando. Não foi curar. Deixa desligadinho, Lucas, deixa. Não foi curar, não foi trabalhar, não foi operar. A Bíblia diz que ele não foi fazer nada, mas 10 homens estão dizendo: se ele passar, se ele passar, se ele passar, se ele passar. Jesus passa. E o texto diz que eles estão vivendo o leprosário. Ao perceber o texto, você vai descobrir que eles estão movendo-se, porque Jesus passa. E se eles estão em um leprosário, e primeiro são leprosos, precisamos ter em mente que eles vivem um ciclo social distinto, não se relacionam com as outras pessoas. Existe um espaço sobre o qual eles têm que passar, trabalhar, trilhar, viver, se relacionar. Mas a Bíblia diz que ao perceberem Cristo passando, correram. E por que correram?
correram, pastor? Podiam ter esperado alguma coisa dentro de casa, mas preferiram correr. Se são leprosos, estão dentro de uma redoma, estão dentro de uma cerca, mas a Bíblia diz que eles correram até o limite, e entendendo que Jesus está de longe, clamaram, e percebendo que Cristo está passando, correram até o seu limite, e entendendo, escute, entendendo que Cristo está passando, clamaram. Pastor, por que correram? Primeiro, porque existem milagres que têm lugares específicos para acontecer. Eu vou dizer isso de novo. Existem milagres que têm lugares específicos para acontecer. Eu sei que a gente traz na nossa mente uma cultura de onde eu estiver é o lugar da bênção, onde eu chegar é o lugar da bênção, onde eu pisar Deus vai entregar para mim. Eu nem quero discordar nem discutir do teu ponto de vista, mas eu só preciso te validar que existem milagres que têm lugares específicos para acontecer. Que bom que você não ficou em casa hoje, porque o fato de sair de casa e vir para cá está validando o ambiente sobre o qual você está frequentando. E existem milagres que têm lugares específicos para... Ouça, um dia Elias profetiza que não vai chover, céu cerra. Quando o céu se encerra, Deus chama Elias e diz: Elias, sai daqui e vai para o ribeiro de Querite. Aí o texto dá um detalhe rico, diz que ali, Deus não podia dizer: fica onde você está que eu vou cuidar de você, fica onde você está que eu vou providenciar a saída, fica onde você está que eu vou tratar de você. Não, Deus chama Elias e diz: Elias, o céu está cerrado, vai para o ribeiro de Querite, porque ali, 6 meses depois, o ribeiro seca, e o Deus que cerrou o céu chama Elias e diz: Elias, o ribeiro secou, está na hora de sair. Escuta o sinal, toda vez que o ribeiro seca é hora de sair. O Deus que cerrou o céu não podia dizer: Elias, secou-se os ribeiros, mas o teu não. Secou-se os ribeiros, mas o céu vai continuar nascendo água. Mas quando o ribeiro seca, Deus chama Elias e diz: sai de Querite e vai para Serepta de Sidom. Aí o texto dá um detalhe dizendo: porque ali existem milagres que tem lugares específicos para acontecer. Não sei se você está no mesmo culto que eu, mas eu preciso dizer: está na hora de você parar de brigar com a geografia, está na hora de você parar de brigar com quem resolve, está na hora de você parar de brigar com o espaço geográfico sobre o qual você está submetido, porque existem milagres que tem lugares específicos. Já quero ser boca de Deus para essa quinta-feira dizer que você está no melhor lugar do mundo para ti. Correram, e ao depararem-se com a cerca, clamaram. E por que clamaram, pastor? Porque a voz vai onde o corpo não vai. Eu vou deixar você segurar na mão de alguém, por favor, segure. Enche esse pulmão aí, diz para ele: sabia que a tua voz vai onde o corpo não vai? Vamos. Tua voz vai onde o corpo não vai. Minha mãe usava uma expressão que eu gosto muito. Ela dizia: se você soubesse o poder que você tem orando, você nunca pararia de orar. Vou dizer isso de novo: se você soubesse o poder que você tem quando clama, você nunca pararia de clamar. Grande verdade nossa é que ao nos depararmos com os limites, calamos, quando na verdade precisaríamos clamar. Ao nos deparar com o limite, clamamos, quando na verdade precisaríamos reagir. Eles me dão uma aula, porque ao chegarem no limite, clamaram. E a voz foi onde o corpo não foi. Não sei se você sabe, mas quando você clama, você movimenta toda uma esfera espiritual. O que você precisa ter em mente é que você é igreja. Vou dizer de novo: o que você precisa ter em mente é que você é igreja. E quando uso esse termo, não refiro-me à organização, mas ao organismo. Quando uso esse termo, não me refiro à igreja como organização. Como organização precisamos de templo, como organização dependemos de estrutura, como organização precisamos de alvará, como organização precisamos de aprovação de CNPJ. Não estou lidando com a igreja como organização, estou me referindo à igreja que fala todos os idiomas, está em todos os países. Não sei se você consegue entender. Você é a igreja, e há um poder quando você clama, irmão, irmã. Há um poder
poder quando você clama. Toda vez que eu leio sobre a igreja clamando, eu vejo o sobrenatural. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 12, vai descobrir que mataram Tiago e prenderam Pedro. Quando prenderam a Pedro, o encerraram na prisão, algemaram suas mãos e pés, fecharam os portões de ferro, aleluia, colocaram 16 soldados. Pedro está preso para morrer pós-Páscoa, mas a igreja está fazendo contínua oração por ele a Deus. Fico imaginando-se da igreja orando mais ou menos assim: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. A oração vai subindo, porque a oração não vai assim, ela vai assim. Às vezes a gente faz um culto e a gente estende a mão para a nossa casa, estende a mão para lá, a oração vai subindo. Jesus sente o cheiro daquela oração, sente a oração, e aí a Bíblia diz que ele chama um anjo e diz: anjo, a igreja está orando, você precisa descer. É curioso pensar no texto, porque sempre que eu penso no texto, descubro que a oração da igreja não tirou Pedro da prisão, a oração da igreja não soltou as cadeias de ferro, a oração da igreja não abriu a porta de ferro, a oração da igreja não adormeceu os soldados, a oração da igreja não tirou Pedro da prisão. Pastor Rogério Barreto, o senhor está dizendo que a oração da igreja não tirou Pedro da prisão? Eu estou dizendo que a oração da igreja não tirou Pedro da prisão, a oração da igreja tirou o anjo do céu. A igreja está orando. Vai onde a igreja está orando. Se você soubesse o poder que você tem orando, não estava perdendo sono, não estava angustiado, não estava pensando em doideira. Se você soubesse o poder que você tem orando, não estava enfrentando o mundo sozinho. Se você soubesse o poder que... Ouça, a igreja ora e o anjo... É curioso, porque o anjo não desce onde a igreja está. O anjo não desce na casa de João Marcos. A igreja está reunida na casa de João Marcos, e o anjo está indo lá na prisão, porque o anjo não desce onde a igreja está. O anjo desce onde a igreja precisa. A pergunta que não cala é: onde é que você está precisando de uma intervenção de Deus? Pastor, eu estou aqui, mas minha casa está uma bagunça, o anjo. Pastor, eu estou aqui, mas meu casamento está uma bagunça, o anjo. Pastor, eu estou aqui, mas minha saúde... Se você soubesse. Ao perceberem Cristo passando, correram. Ao depararem com a cerca, clamaram. E o clamor foi tão intenso aquele dia que Jesus parou para atendê-los. Pastor, o que tinha na oração que era diferente da minha? O pedido. Porque ao perceberem Cristo passando, correram. Ao correr, clamaram. E o clamor foi mais ou menos assim: Mestre, tem misericórdia. A voz. Quando eles oram assim, Lucas, Jesus ouve aquilo e para. Deixa eu usar um termo que os teólogos não usam. Acho que eles tocaram no ponto fraco de Jesus aquele dia. Pastor, e Deus lá tem ponto fraco? Paulo diz que Deus fraco é mais forte que todos os homens juntos. Então Deus tem lá seu ponto fraco. E qual é o nome do ponto fraco de Deus, pastor? Só ler na Bíblia. É misericórdia. Palavra misericórdia, do latim, miseris, corte. Palavra misericórdia, do latim, miseris,
Corde, miserável coração. A junção das duas palavras em latim transmite a ideia de colocar o miserável no coração. Quando eles disseram tem misericórdia, ele está dizendo eu sei quem eu sou, conheço o meu estado, sei o meu momento, a minha realidade, mas se o Senhor quiser me coloca, me carrega, me transporta, me insere, me introduz dentro do teu coração. É por isso que o diabo fica endemoniado no inferno, porque pecou uma vez só e perdeu o céu para sempre. Ele vê você errando todo dia, escolhendo errado todo dia, dando cabeçada todo dia, mas quando você grita tem misericórdia, o céu pega. Eu, Rogério Barreto, sou salvo pela graça, mediante a fé. O que é isso, pastor? Porque eu creio na graça, ela é suficiente para me salvar. Eu, Rogério Barreto, sou salvo pela graça, mediante a fé. Porque eu creio, ela é suficiente para me salvar. Não precisa de apoio, não precisa de ajuda. Não tem nada em mim que valide graça. Era opção e escolha de Deus, bondade dele com você. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. Sempre que alguém te perguntar o que é graça, você diz para ele favor imerecido. Eu não merecia, mas ele me deu. Não merecia, mas ele me resgatou. Não merecia, mas ele me comprou com sangue. Não merecia, mas ele me limpou. Não merecia, mas me ofereceu o céu. Não merecia, mas eu não sei se você está no mesmo culto que eu, mas eu preciso dizer, você não merecia, não tem nada em você. Não é o teu corte de cabelo, não é o teu perfil de roupa, não é o jeito que você... Não tem nada em você que vai, pastor, eu sou tão certinho que merece. Não, irmão, você é pior do que imagina. E o que te valida aqui é graça. Tem nada de bom em você, só graça. Aí uma rapaziada pegou a graça, acrescentou antes dela, pastor Heber, algo chamado super, e ele tornou a graça que era suficiente em algo super suficiente. Aí ele supervaloriza a graça e despreza os outros benefícios do Calvário. Você é salvo pela graça, mas só está de pé pela misericórdia. Se graça é favor imerecido, misericórdia é não te dar aquilo que você merecia. Se graça é favor imerecido, misericórdia é não te dar aquilo que você merecia. Eu fico pensando, se tivéssemos a paga de todo o comportamento que já tivemos, onde estaríamos? Estamos salvos pela graça, mas de pé, misericórdia. Salvo, graça, mas andando, misericórdia. Salvo. Está casado, misericórdia. Tem filhos, misericórdia. Sua casa está vivendo uma nova coisa, misericórdia. Tem sempre um novo recomeço, misericórdia. Tem sempre uma nova chance, misericórdia. Eu estou esperando você abrir a boca. Estou esperando você abrir a boca. Vou te dar 1 minuto só para adorá-lo pelo que ele representa para você. Abre essa boca, pelo amor de Deus. Só adora quem entende a grandiosidade do que recebeu. Eu vou desenhar a grandiosidade do que você recebeu. Tu ia morrer leproso. Eu vou dizer de novo. Tu ia morrer leproso quando a misericórdia te achou, te regenerou, te batizou no Espírito Santo, te colocou na igreja, te deu um pastor, a massa. Vai adorando a ele, pelo menos 1 minuto só, por favor, faz isso, adore a ele, porque
É por esses detalhes da Bíblia que eu quero morrer com gente besta. Me angustia gente besta, gente com comportamento, irmão. Me angustia nem que chega, não fala com ninguém, ó irmão, ia morrer leproso. Mestre, tem misericórdia. A voz alcança Jesus. E Jesus chega pertinho da cerca, ou chega no seu limite. Quando eles não podem mais avançar, quem se aproxima é Jesus. Há uma especialidade em Deus de chegar nos nossos limites. Quando a gente não pode mais avançar, quando não dá mais para nós, quando não temos mais condições nem físicas, nem psicológicas, nem emocionais, é nesse momento aí que ele chega pertinho da gente. Ah, pastor, não aguento mais. Deixa eu te ensinar a identificar seu limite. Se Jesus está aí é porque é o limite. Se ele não está, é porque ele está dizendo, estou te esperando no seu limite. Quando esgotarem-se as possibilidades, quando você não tiver mais a quem buscar, quando ninguém mais for saída. Não, sabe por que a verdade prática da gente é que a gente gosta de esgotar possibilidades. A gente bate em tudo que é porta enquanto temos porta. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Ainda hoje eu postei alguma coisa no Instagram dizendo, irmão, chore no quarto, mas sorria na sala, porque ninguém precisa saber dos teus problemas se ele não pode resolvê-los. Irmão, só conta para quem resolve. Quando chegar o teu limite, é aí. Quando disseram tem misericórdia, a misericórdia foi para perto deles. Se aproximou, olhou para eles e deu uma ordem. A ordem é: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Sempre que eu leio isso, pastor Silvio, eu fico pensando, Lucas, se Jesus não podia resolver isso ali. Jesus não podia ter dado uma palavra dizendo, estão curados, podem ir embora, voltem para casa. Mas Jesus prefere complicar o projeto. E deixa eu te dizer uma coisa, maior certeza que eu tenho de que Deus está num projeto é que ele vem cercado de complicações. Podia ter resolvido ali, mas ele prefere colocá-los em movimento. Por quê? Jesus tinha experiência com o leproso. Só Mateus capítulo 8, um leproso se aproximou dele após o maior sermão do seu ministério e disse, mestre, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aí Jesus olha para ele e diz, quero ser limpo. O leproso do capítulo 17 diz, mestre, tem misericórdia. E há uma diferença. Porque enquanto a graça não te exige nada, a misericórdia te coloca em movimento. Jesus podendo resolver, complica. E diz, sai daqui e mostra-te ao sumo sacerdote. Por quê, pastor? Porque existe um projeto de Deus por trás da ordem. Tenho para mim que as grandes coisas que Deus faz nascem de ordem e não de promessas. Sabe qual é o nosso grande dilema? E sabe por que não vivemos as grandes promessas? É porque quando Deus fala nos ordens e promessas, nos concentramos tanto nas promessas que esquecemos das ordens. Não, toda promessa nasce de uma ordem. Vou te dar um exemplo. Deus um dia chamou Abraão e disse, pastor, mas o senhor está falando de Abraão, o pai da fé, 7 promessas catalogadas só no capítulo 2 do livro de Gênesis. Não, Deus só falou com ele sobre promessa, irmão. Antes de Deus liberar uma promessa, ele libera uma ordem. Por isso chegou e disse, Abraão, sai da terra, da parentela, da casa dos pais, para o lugar que eu te enviarei. Sai da tua terra, abandone a sua estabilidade. Sai da tua parentela, abandone os possíveis recursos. Sai da casa do teu pai, abandone a herança. A partir de hoje eu sou tua estabilidade, eu sou teu recurso, eu sou tua herança. Sai! Depois que Abraão saiu, Deus liberou promessa. Por quê? Porque a ordem esconde a promessa. Por que, pastor, que Deus precisa da ordem? Porque obedecê-lo é a maior confirmação de fé. Nossa fé não é validada pela declaração que fazemos, é validada pelo posicionamento que...
problema dessa geração é que a nossa fé é fé de declaração. Se eu perguntar quem crê, é mesmo. Se eu perguntar quem crê, o que denuncia o tanto que você crê não é a capacidade de declarar, é a capacidade de se mover em direção àquilo que Deus. Compra um carro, tem o dinheiro, Deus falou. Estou falando de você ser responsável, não. Estou só tentando te dizer que o que valida a fé não é a declaração, é a ação. Por isso, quando Jesus chama eles e diz, ide mostrar ao sacerdote, ele não estava tão complicando, estava só exigindo fé, porque o que mexe com Deus é a fé. Tem um monte de gente que não vive os milagres do Deus, porque acostumou-se a fazer cara de dó em todo culto. Chora, aleluia, só tem um profeta na igreja que ele já faz cara de choro. Irmão, Deus não reage a desespero de ninguém, Deus só reage à fé. Quer mexer com o céu, você vai ter que crer nele. Estou com problema, pastor. Quem aqui não está? Estou na crise, pastor. Quem é que aqui não tem um dilema? Pastor, minha casa está precisando. Quem é aqui que não tem uma resposta, uma necessidade? Todo mundo. E por que alguns vivem e outros continuam com cara de dó? É porque a fé não é validada pelo que você fala. Mas Jesus chama e decide. Mostrai-vos ao sacerdote. O texto diz que indo eles ficaram limpos. Enquanto caminham, enquanto andam, enquanto marcham, o verbo em questão no verso 16 indica que é um movimento constante e ininterrupto. Indo eles. Não entendeu ainda? Que você não pode parar, porque aquilo que você quer viver está na constância do passo. Eu conheci gente de talento ao longo da vida. Os senhores devem ter conhecido também. Conheci gente de potencial ao longo da vida, que eu não sei onde estão, sumiram. Por quê? Porque a habilidade da inconstância morava neles. E o único prêmio do inconstante é a frustração. Começar e não parar pode ser a sua maior tragédia. Por isso Jesus colocou uma palavra de destino. Ele podia só ter dito, vão andando, mas ele disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote, como se estivesse dizendo, enquanto o sacerdote não se manifestar, vocês não podem parar. Enquanto vocês não o verem, vocês não podem parar. E tem gente me ouvindo aqui que está precisando ouvir essa palavra, porque Deus te trouxe essa noite aqui, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você não vai virar estatística desse processo, porque você não vai parar. Algumas pessoas começam e interrompem, mas Deus me trouxe essa noite para dizer, eu pego na tua mão para te fazer caminhar uma milha. Eu não sei se você consegue abrir a boca. Como? Aí. Esses dias alguém me mandou uma foto pelo Instagram. Encontrou uma foto em algum lugar e me mandou. A foto tinha 20 e tantos anos. E ele escreveu embaixo da foto a seguinte declaração: Pastor Rogério, onde é que o senhor estava há 20 anos atrás? E escreveu embaixo da foto uma foto com uma gravata feia, aquelas que a gente usava. Parecia uma língua de boi. Magrinho, ô saudade. Embaixo da foto ele escreveu: Pastor Rogério,
onde é que o senhor estava há 20 anos atrás? E ele responde a indagação com a seguinte resposta: pregando. Mandou uma foto atualizada e perguntou novamente: pastor Rogério, onde é que o senhor está há 20 anos depois? E escreveu embaixo da foto: pregando. Que nos encontrem fazendo a mesma coisa. Independente do tempo, ele não pode ser o nosso maior vilão. Independente da distância, ela não pode ser nossa vilã, porque nós recebemos uma palavra de destino que nos coloca diante do sumo sacerdote. E eu recebo a autoridade do Espírito para a noite deste dia profetizar, porque tem gente me ouvindo que já cansou, tem gente me ouvindo que já pensou em parar, entregar a credencial, largar o ministério, largar a igreja. Tem gente me ouvindo aqui que já pensou em abandonar tudo e sumir. Deus te trouxe essa noite para dizer: enquanto você caminha, eu renovo a força do teu passo. Levanta essa mão, por favor. Eu não sei como é que você chegou nesse culto, mas eu recebo autoridade. Eu estou lidando com alguns senhores, algumas senhoras, alguns jovens, senhores e senhoras que romperam o tempo e tem muito para ensinar, jovens que estão só no começo e tem muito para aprender. Deixa eu te dizer, o que vocês esperam viver em Deus está na constância do passo, enquanto você marcha. Eu não sei se você sabe, mas você sentou do lado de alguém que já pensou em parar. Segura na mão dele, segura na mão dela, levanta a mão dele, como um exército levanta uma bandeira. Abre essa boca para orar. Você não vai parar. Não nos conhecerão por inconstantes, não nos conhecerão por fracassados, não nos conhecerão por desistentes. Se Jesus não vier nos próximos 20 anos, ou a gente no mesmo passo, porque recebemos uma palavra. Não se trata de fama, não se trata de ministério, não se trata de apresentação pessoal, foi de constância cristã. Tem gente me ouvindo que aceitou Jesus, foi batizado aqui, está sentadinho nesse banco, vão passar 20 anos sentado aí, nunca vai subir nesse altar, mas se a trombeta tocar, eu fico pensando, pastor, na forma que isso acontece. Consegue imaginar esse texto comigo? Que imaginando esses caras recebendo uma palavra, a palavra os coloca em destino diante do sumo sacerdote, e eles começam a andar. Consegue imaginar esses caras andando? De repente, a cura começa, porque o texto diz que indo eles, o verbo está em ação. Então, enquanto eles se movem, indo eles, ficaram limpos. Você imaginar que enquanto eles vão caminhando, a lepra começa a sumir. Some dos dedos, do punho, do antebraço, do bíceps, do ombro, do peito. Um olha para o outro e diz: está acontecendo. Some do abdômen, some da coxa, um olha para o outro e diz: vamos continuar andando, porque andar está dando certo. Funcionando, vamos continuar.
gosto de lidar com gente motivada. Eu gosto, particularmente gosto. Alguém um dia me disse assim: pastor, ore para que Deus te dê uma equipe motivada. Eu gosto. Porque os caras estão andando, e à medida que a cura vai acontecendo, eles vão recebendo motivo para continuar. E se ser motivado é importante, a gente precisa aprender o segredo da ativação. Há uma diferença enorme entre pessoas motivadas e pessoas ativadas. Eu tenho uma preocupação em ter só gente motivada, porque gente motivada vai embora depois que o motivo acaba. O texto diz que 10! Onde estão os 9? Acabou-se o motivo. Eu fico pensando no texto, porque a cura pode ter começado pelas mãos. A pergunta que não cala é: e se ela começou pelas costas? Como é que caminha sem ver? Como é que continua tendo a certeza que algo está acontecendo se você não está vendo nada? Essa é a diferença entre pessoas motivadas e pessoas ativadas. Pessoas motivadas estão na igreja enquanto eles têm motivo. Pessoas motivadas buscam porque tem motivo. Vem para a consagração, motivo. Ele está em todas as reuniões, motivo. Ele é adorador, motivo. Ele é dependente de um motivo. E pasmem vocês, pelo que eu vou dizer, mas existem pessoas, e pode estar até sentada aqui, que só vão chegar no céu porque Deus nunca vai apartar dele um motivo. Ele precisa de uma luta para ser crente. Ele precisa de uma porta fechada para ser crente. Ele precisa ser perseguido para ser crente. Ele tem que ter um motivo que tire ele de perto de Jesus e leve ele para perto do sumo sacerdote. Essa insistência dele continuar caminhando nasce só dos motivos que ele tem. É por isso que eu leio o texto e descubro que 10 têm motivo, mas só um volta para agradecer, porque os que têm motivo deixam de ir atrás depois que o motivo acaba. Posso te dar um conselho de Deus? Não quer ser mais dependente de motivo e de estímulo para buscar? Torne-se alguém ativado. O que é ser alguém ativado, pastor? Quando eu leio o texto, encontro um samaritano ativado. Por quê, pastor? Porque ele tem um grito quando está dependente de uma cura. Ele diz junto com os outros: mestre, tem misericórdia de mim. Mas ele tem um outro grito depois que está curado. Ele diz: mestre, graças te dou. O mesmo grito que ele deu quando estava enfermo é o mesmo grito que ele dá depois de receber a cura. O nome disso é ativação. Quem é ativado não está preso mais ao que ele recebeu, está preso a quem ele é. Oh meu Deus! Existe uma geração dependente de motivo, só busca por motivo, só vem para a igreja por motivo, só vai no altar por motivo. Mas tem alguém aqui hoje que, se ele fizer, está adorando. Se ele não fizer, está adorando. Se ele curar, está adorando. Não curou, está... não. Quando ele volta adorando, Jesus o recepciona. Olha para mim. Jesus o recepciona. Quando ele volta adorando, Jesus o recepciona. Se fosse eu no lugar de Jesus, graças a Deus eu não sou Jesus, mas se fosse eu no lugar de Jesus, eu teria ficado tão chateado, tão entristecido, que eu tinha mandado ele ir embora na hora. Irmão, eu curei 10, só volta um. Eu disse: meu irmão, pode ir embora.
A gente tem nada com você mais não. Já recebeu o que você queria? Era um motivo? Pode ir embora. Eu acho que essa é a frustração de todo pastor. Promove-se um evento para 1000, vem 100. Promove-se um evento para 100, vem 10. Promove-se um evento para 10, vem 1 e ainda chega atrasado. Dá glória para ninguém achar que foi com você. Eu teria ficado muito frustrado. Mas Jesus me dá uma aula, olha para mim. Porque quando um está voltando, dizendo graças te dou, Jesus não está preso à postura e o comportamento dos 9. Ele está preso à ação de um. Por isso que 10 ouviram e receberam sobre cura, mas só um recebeu salvação. Porque Jesus me dá uma aula ao ler o texto. Ele me ensina a se concentrar nos que voltam, a despeito de quem deixou de voltar. Deixa eu dizer isso. Ele me ensina a se concentrar nos que voltam, apesar dos que deixaram de voltar. Sabe qual é a nossa verdade? É que nos concentramos tanto em quem fere, que a gente esquece de quem cura. Nos concentramos tanto em quem fala mal, que a gente esquece de quem bendiz. Nos concentramos tanto em quem trai, que a gente esquece de quem ajuda. Nos concentramos tanto em quem nos abandona, que a gente esquece de quem volta. Sabe qual é o nosso grande dilema? É que nós temos a habilidade de se concentrar no comportamento de 9 e acabamos fazendo sofrer os que voltam. Deus te trouxe essa noite aqui para dizer: está na hora de você mudar o foco da sua concentração. Problema de quem não voltou, problema de quem não voltou. Se concentre nos que não, pastor Rogério, mas eu fui traída, eu fui traído, me abandonaram, falaram mal de mim, me deixaram para... Irmão, deixa de se concentrar em quem trai e começa a se concentrar em quem ajuda. Eu comecei dizendo que quando Deus quer nos abençoar, não nos dá coisas, Ele nos apresenta pessoas. Eu quero que você se concentre a partir desta noite em diante em gente que abençoa, em gente que ajuda. Não, eu preciso tornar claro. Pastor, o senhor já foi traído? Claro. Já falaram mal do senhor? Irmão, tem uma fila que vai daqui em Salvador. Pastor, te abandonaram? Claro. E por que o senhor continua? É porque, a despeito dos que não voltam, Deus me acrescentou, me agregou tantas pessoas que me impulsionaram, que eu fiquei sem tempo para me concentrar nos que não voltaram. A maioria das coisas que vivo hoje, eu vivo pelas pessoas que Deus me apresentou. Tive a oportunidade de estar em todos os estados dessa nação. Pastor, é muito talento? Não. São amigos. São pessoas que Deus vai trazendo para o teu cotidiano comum. Tive a oportunidade em Deus de pregar em mais de 30 países do mundo. Pastor, o senhor é muito bom? Não. São conexões que Deus vai te apresentando. Se você ficar gastando tempo com quem deixou de voltar, você vai perder a oportunidade de links fundamentais que Deus trará para eu recebo a autoridade do Espírito para essa noite profetizar que o meu Deus vai fazer uma limpeza no seu ciclo social comum, vai arrancar de perto de você quem não tem nada de Deus para trazer e vai abrir vaga para quem vai potencializar o que Deus tem. Não fique preocupado se sumirem, se te bloquearem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Pastor, estão me abandonando. Não é abandono, é livramento. É Deus tirando que não... Problema de quem não volta. Quem não volta não fala, não ouve salvação. Quem não volta não vira adorador. Quem não volta não tem novo testemunho para contar. Problema de quem não volta, Deus vai trazer para perto de nós gente que vai somar.
maioria das coisas que você vive, o faz pelas pessoas que Deus te apresenta. A maioria dos lugares que você entra, os faz pelas pessoas que Deus te apresenta. A maioria das coisas que você vai experimentar estão escondidas nas conexões que Deus traz para perto de você. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando. Você consegue ficar de pé comigo? Por favor, faz isso. Por favor, com a permissão do nosso pastor. Por favor, fique de pé. Isso. Eu queria que você... Eu sei que nesse culto nós somos pentecostais. E às vezes somos tão pentecostais que não nos atentamos a detalhes. Pentecostal tem essa característica. Mas será que essa noite tem uma pessoa aqui que você deva gratidão? Será que tem um? Pastor, eu nem sei. Eu vim vindo. E as coisas vão acontecendo. Não, irmão. Uma conexão te linkou a outra. Uma conexão te colocou em outra. Eu estou profetizando na noite desse dia que Deus fará uma limpeza nas tuas conexões. Isso. Tem gente que não está te levando para lugar nenhum, precisa vazar. Deus vai trazer para perto de você pessoas que te impulsionem, que melhorem o que você está vivendo em Deus, que acrescente aquilo que você está experimentando. Ouça, sabe por que a história ganha um novo viés? Não foi porque 9 deixaram de voltar, mas foi porque um voltou, e um é suficiente para ampliar a história. Tu não precisa de muitos, tu precisa de um. Deus vai acrescentar uma pessoa que vai... Pergunta que não cabe. Está sentado do lado de alguém que você pode agradecer a Deus pela vida dele? Pela vida dela? Vou te dar um minutinho para você dar um abraço dizendo obrigado por ter voltado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguém me disse uma vez: pastor, cheguei sozinho. Eu disse 2 verdades sobre a tua vida. Ou você não chegou a lugar nenhum, ou é o maior mentiroso de todos. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Eu estou profetizando que um vai voltar para ampliar aquilo que você está experimentando. Eu quero profetizar na noite de hoje que algumas conexões vão mudar, algumas pessoas vão sumir, algumas pessoas vão deixar de fazer parte do seu cotidiano comum, para que Deus acrescente a você pessoas que melhorem aquilo que você está vivendo em Deus, ou potencialize aquilo que você está vivendo. Eu quero orar por você, quero orar por você, quero. Isso, fecha os teus olhos um instante só. Fecha os teus olhos um instante só. Isso. Não sei como é que você chegou aqui hoje. Não sei como é que você chegou aqui hoje. Pastor Barreto, eu cheguei tão cansada. Pastor, eu cheguei tão no limite aqui hoje. Cheguei tão fraquinha. Eu não sei como é que você rompeu essa noite, eu não sei como é que você está vivo até agora, mas eu preciso ser boca de Deus para dizer que na noite desse dia Deus tem renovo para algumas pessoas. Isso. Eu sei que tem gente me ouvindo que já está arrastando o passo, está sem vigor para andar, está sem habilidade nas forças das pernas, já está quase parando. O Espírito de Deus me trouxe para dizer: eu renovo você essa noite. Se você quiser, deixa eu te fazer um convite especial. Se você quiser, eu sei que nosso espaço aqui é muito resumido, mas eu queria que algumas pessoas que estão precisando ser renovados por Deus, renovados na fé, ser renovados na expectativa, ser colocado de pé, eu queria que você saísse aí e viesse para perto de mim, viesse aqui para perto do pastor, porque eu quero orar. Pastor, mas se eu ir aí, todo mundo vai saber que eu estou meio assim, meio no irmão. Vergonha é desviar, não é ser renovado, não. Isso, deixa eu te convidar, isso. Tem gente aí que tinha que estar aqui.
gente aí que tinha que estar aqui. Tem gente aí que tinha que estar aqui. Tem gente aí que tinha que estar aqui. Isso. Meu Deus! Isso. Glória! Do jeito que eu sou. Chamei você na frente que não é para te expor, não. Glória! Eu conheço o caminho do cansaço. Eu conheço o trecho do cansaço. E quando você cansar, tu não precisa desistir, não. Vai, fica na frente. E volta a andar de novo.